que é o principal, justamente durante a formação profissional. E, diante disso, eu vou trazer um tema que é cada vez mais crescente, que é dentro do âmbito da estética, que é a atuação do profissional biomédico dentro da estética e as principais técnicas que são aplicadas. Mas, diante disso, eu preciso mostrar um pouquinho da minha trajetória a vocês. Deixa eu só clicar. Bom, desde que eu comecei a faculdade de biomedicina, eu já tinha aquela vontade de fazer o curso para a área de estética. Lá, quando eu estava com meus 16 anos, há um bom tempo atrás, eu ingressei como bolsista integral pelo ProUni, na UNIT, e no decorrer da faculdade eu via muito o campo de análises clínicas, sempre achei algo bem interessante, justamente porque é um mundo, praticamente, tanto a área da fisiologia, toda a área da bioquímica, toda a área da micologia, enfim. Mas eu sempre tive aquele anseio para ser propriamente dentro da biomedicina estética. Nisso, quando tive a oportunidade de pagar uma cadeira optativa no ramo da estética, foi que cresceu a vontade ainda mais. Aí eu fui fazendo iniciação científica, fui fazendo curso de extensão, publicação de artigo, eventos acadêmicos, tudo que tinha, eu ia sempre para o ramo da estética. E o meu próprio TCC também foi no ramo da estética, onde que eu falei até com uma docente da minha instituição, que ela praticamente era estética cosmetóloga, e depois eu vou explicar a vocês, para quem não sabe, um pouco da diferença entre esses profissionais. E ela foi me indicando, me formando. E depois disso, quando eu me formei na faculdade, eu ingressei na pós-graduação em cosmetologia e estética facial avançada. Depois que eu ingressei na cosmetologia e estética facial avançada, eu fui fazendo cada vez mais cursos de capacitação, cursos de invenção, tudo também voltado dentro da área de procedimentos minimamente também invasivos, dentro também da área de cosmetologia e da prescrição biomédica. Depois disso, eu comecei, no caso, a fazer outra especialização na instituição que está fazendo esse evento, em nutrição clínica e estética, e atualmente eu consegui passar no mestrado em bioquímica e fisiologia pela UFPE, que o meu também projeto vai ser também dentro da área de estética. Então vocês vão ver que eu gosto bastante desse tema. Bom, primeiro, antes de mais nada, a gente precisa entender um pouquinho como foi que surgiu o curso de biomedicina. Porque não adianta a gente entender sobre, o biomédico estética faz um determinado procedimento, mas como foi que chegou até aí? Como foi que a gente viu que esse profissional tem esse potencial para crescer e chegar até onde está hoje? E nisso, a gente também tem que saber o que é. Porque é uma coisa que eu vejo de forma rotineira, perguntando, Matheus, o que você é? Aí eu digo, sou biomédico. Aí, o que faz? É uma pergunta assim que é bastante comum e que dá para se trabalhar no decorrer do tempo isso. Então, bora um pouquinho para a relação ao quadro histórico. Lá na década de 1950, é visto que tinha uma grande falta de profissionais que dessem um suporte e apoio dentro do âmbito da docência do ensino superior na área de saúde. Tinha, no caso, uma grande demanda, principalmente pelas cadeiras baixas, tanto para médicos, odontólogos e diversos. E nisso, pela ideia do grande professor farmacêutico Léo de Prado, ele deu uma proposta para a criação de um curso que suprisse exatamente essa demanda, que tem essa grande falta. E esse curso seria propriamente dito formado justamente com o propósito de área de pesquisa e docência. Deixa eu... Dá para ver? Na área de pesquisa e docência. Dentro dessa área de pesquisa e docência, foi visto que ele começou a fazer várias palestras, vários cantos ao redor do Brasil, principalmente durante um evento de formação profissional dentro do campo de análises clínicas, para conseguir formar esse curso. Depois de um determinado tempo que teve essa ideia, foi-se visto com a reunião de todos os professores dentro da Escola Paulista de Medicina. E dentro dessa Escola Paulista, teve mais conversas e mais coisas. E depois de um determinado período de 16 anos, com a federação, se teve a autonomia para a criação de um curso de graduação. Mas a biomedicina em si era focada exatamente nessa parte de docência do ensino superior na área de saúde e pesquisa, com alguns viés de alguns laboratórios, tanto para análise de alimentos, mas que não era firmado como legislação, como uma profissão propriamente regulamentada. Depois disso, que foi no período de 1966,
com a formação do primeiro curso de graduação em Ciências Biológicas, modalidade médica, que adianto falar que não existia primeiro o termo curso de biomedicina, bacharelado em biomedicina, só existia o curso de Ciências Biológicas, modalidade médica, e algumas outras instituições davam outras denominações com relação a isso. Mas, depois desse avanço que teve, era visto que tinha já um grande crescimento por parte desses profissionais. E esse crescimento conseguiu pegar e suprir a demanda que estava faltando, fazendo com que grande parte desses profissionais já ficassem já com a área já escassa, não pudessem já atuar de forma adequada propriamente. Isso eu também vou ter uma curiosidade do símbolo, do curso de biomedicina, que é em relação a conhecimento dentro da área de saúde. E aqui também temos um pouquinho dos docentes do primeiro curso de bacharelado. Aí, nisso, teve uma evolução continuada da profissão, com áreas além da docência e das análises clínicas, com várias reuniões, várias palestras e várias defesas também das próprias instituições de graduação, tanto federais como algumas mesmo particulares, para agregar mais conhecimento e mais reconhecimento, propriamente dito, da profissão do biomédico. Nisso, depois de uma exposição interministerial, dentro do ano de 75, houve o reconhecimento da profissão do biomédico e do biólogo, como algumas de suas práticas dentro da área do campo de pesquisa. E depois, no período de 85, a criação dos conselhos regionais e federais. E, para quem não sabe, toda a profissão detém um determinado conselho. Por exemplo, o meu mesmo é o Conselho Federal de Biomedicina, ou o Conselho Regional de Biomedicina, mas os dentistas, os farmacêuticos, até mesmo os próprios advogados mesmo, de outras áreas, sem ser da área de saúde, detêm seus próprios conselhos. E eles têm exatamente a função de organizar, defender e fiscalizar os profissionais para ver se estão exercendo de forma adequada. Isso depois de outro período, porque é uma grande evolução. Teve a 8ª Conferência Nacional de Saúde. E nessa conferência ficou reconhecido como todas as profissões dentro da área de saúde. Nisso tem dentro da área de saúde. E disso ficou vendo um educador físico, um médico, um enfermeiro, um cirurgião dentista e todas as outras classes que iam trabalhar de forma multidisciplinar. A gente também vê que foi nesse período que eu já estava vendo um pouquinho da dúvida que tinha vocês sobre algumas brigas que a gente tem entre o Conselho de Medicina e Biomedicina, entre o Conselho também de Radiologia e de Biomedicina, que a gente também vê uma grande lutazinha em relação à demarcação de determinadas áreas, porque muitas áreas são comuns. A gente vê, por exemplo, que o farmacêutico mesmo trabalha nas clínicas da mesma forma que o biomédico trabalha. Até o mesmo bioquímico também trabalha. Então, vai muito desse período, dentro da demarcação. E nisso, também a gente precisa entender um pouquinho de onde mais existe a biomedicina. Porque, ao contrário do que muita gente pensa, muita gente acha, meu Deus, será que só existe aqui? Existem vários outros países. E dentro desses países, a gente tem o México, a gente tem a Inglaterra, a gente tem os Estados Unidos. Só que vale salientar que cada um teve a sua formação de forma independente. Cada um teve sua união, sua agregação e até a denominação de forma individual. A gente vê, por exemplo, que a Bélgica ela já tem uma grade curricular de 3 anos, em contraste com aqui no Brasil, que a gente tem de 4 anos. Até mesmo a carga horária e a forma de atuação. Aqui mesmo, a gente, como profissionais biomédicos, a gente pode trabalhar, além da área de docência, com mais 30 áreas de habilitação. E essas áreas também têm um respaldo de qualificação certa. Aí também temos Moçambique, que foi uma das a grande parte que integrou esses profissionais, também para entrar dentro da biomedicina, onde temos até a própria reunião com o Conselho Federal daqui do Brasil, para também compartilhar conhecimento e também ter uma divulgação mais de melhores trabalhos. A gente também tem, eu vou ter uma reunião assim, que colocasse todos, e aqui a gente tem a reunião do Conselho Federal da Terceira Região e o Conselho Regional da Terceira Região e o Conselho Federal de Biomedicina, com alguns dos estudantes que estavam lá dentro de Moçambique. Mas aí, quais são algumas das habilitações reconhecidas? Porque muita gente se imagina que o curso de biomedicina só é para trabalhar praticamente com análise de sangue, análise de fezes, análise de urina, que é totalmente errôneo. A gente vê, por exemplo, que a área de acupuntura, que é a área que cada vez mais cresce, a gente tem a área de genética,
que é a área que está altamente em expansão, dentro principalmente de várias coisas, principalmente a área de oncologia, também tem a área de parasitologia, microbiologia. A docência tem várias vertentes, mas uma área também que é bastante interessante é da perfusão extracorpórea, que, para quem não sabe, a gente tem praticamente uma substituição do coração durante o procedimento cirúrgico, onde a gente tem aquela questão da filtração do sangue, fica passando por todo aquele processo, enquanto que o médico consegue trabalhar. E esse suporte quem faz é muitas vezes os biomédicos, além dos próprios enfermeiros e farmacêuticos, que também tem uma resolução dentro disso. Mas aí que tá. Como foi que surgiu a saúde estética? Como surgiu a biomedicina estética? Para salientar que a gente já tem um relato da medicina estética propriamente dita desde o período de 1970 na França, onde já se tem muito conhecimento com relação aos procedimentos. Mas aqui no Brasil, como a gente não tinha uma afirmação em vigor, já tendo exclusividade dos procedimentos só para médicos, a gente já tinha algumas reuniões para discutir com relação a isso, com relação a outras profissões. Mas foi exatamente do ponto lá em Sertãozinho, onde Ana Carolina Puga, que hoje é conhecida como a grande mãe da biomedicina estética, já criava o curso de biomedicina estética. E esse curso era justamente para acoplar e abarcar mais conhecimento para esses profissionais que muitas vezes não se sentiam mais confiantes, mais confortáveis para atuar dentro só de pesquisa, análises clínicas, que, querendo ou não, ainda é uma grande parte dos profissionais durante o decorrer da graduação. Porque o que a gente vê hoje em dia? A gente tem já toda uma carga horária por parte das instituições que fornecem aos estudantes, só que muitas vezes a gente não vê a opção para trabalhar com estética. No meu caso mesmo, eu consegui ter a cadeira optativa de estética e também ter a opção da minha instituição em trabalhar com imagenologia. Mas muitos cantos não têm essa opção. Muitos cantos não têm uma clínica própria para conseguir enriquecer essa parte de estudante. Às vezes, são focados mais na área de docência propriamente dita, fornecendo, por exemplo, iniciações científicas, projetos de extensão, para coisas, várias coisas assim, só que sem ser propriamente dentro de ramos que a gente pode trabalhar. E foi nisso que a Ana Carolina Puga começou a exercer, começou a trazer ideias e começou também a divulgar esse projeto no decorrer de todo o Brasil. Nisso, ela conseguiu que no dia 10 de 10 de 2010, que ainda teve essa sorte para conseguir todo esse nome de assunto, ela conseguiu defender diante do Conselho Federal de Biomedicina essa ideia de habilitar o biomédico para essa nova habilitação. Foi até em Olinda, que era para ter uma defesa de 20 minutos, conseguiu elevar para 2 horas, onde, por unanimidade, ela conseguiu defender e foi aprovado. E depois, em um ano, foi que teve a questão da resolução 197, onde que teve, enfim, propriamente dito, a fase de aplicação do biomédico estético dentro do mercado de trabalho e fornecimento de algumas instituições de ensino. Só que tem aquela questão, quais são os requisitos para que esses profissionais consigam exercer dentro da biomedicina estética e algumas de suas aplicações, e algumas de sua, até onde vai sua atuação, propriamente dita. Porque muitas vezes a gente sabe que lá no comecinho, o profissional mesmo, muitas vezes não podia trabalhar de forma isolada. Ele, para comprar mesmo uma toxina botulínica, como vou dizer a vocês depois, ele precisava de um aval de um médico, um aval de um odontólogo, um aval de um profissional que ele mesmo poderia aplicar, mas não poderia comprar. Algumas coisas que foram evoluindo no decorrer do tempo. Aí aqui eu mostrei a vocês a biomédica Ana Carolina Puga, ela já trabalhando dentro da arte corporal em 2007. Aqui foi exatamente no dia que teve a aprovação. E aqui foi a 18ª turma de São Paulo, que a gente já vê que já foram várias turmas formadas desde o período de 2011, propriamente dito. Mas aí que está. Até onde esse profissional pode ir? Até onde que esse profissional deve exercer sua atuação? Nisso, a gente tem uma resolução que defende exatamente cada procedimento, cada ponto e cada requisito para que o biomédico consiga exercer. E, dentro disso, a gente vê, por exemplo, algumas coisas, como a atuação. Se eu quero exercer, por exemplo, o papel como um biomédico esteta, eu tenho que ser ou formado em biomedicina e feito a pós-graduação, ou também tem a opção de ter um estágio extracurricular de até 500 horas
quando tiver no decorrer da graduação, para assim ter na declaração, de vez de ter análises clínicas, ser a parte de biomedicina estética. Mas também tem uma terceira opção. E essa terceira opção é justamente fazer a prova de titulação da Associação Brasileira de Biomedicina Estética. Mas se tem alguns requisitos com relação a isso. Como, por exemplo, ter alguns cursos de formação com mais de 40 horas e várias outras coisas. Também temos em questão os procedimentos. Até onde vai os procedimentos minimamente invasivos? Porque o que são procedimentos minimamente invasivos? Até onde vão? Aí tem tudo explicado diante das resoluções. Com relação também à prescrição biomédica, que é um aval que muita gente desconhece, que a gente pode muito bem assinar, carimbar, e fazer um insumo para o paciente estar utilizando depois, que muita gente desconhece também com relação a isso. Também temos com relação a ser responsável técnico do laboratório de análise clínica, o laboratório de análises clínicas também, né? Óbvio, mas também de clínica de estética propriamente dita, que a gente também pode ser um dono de um estabelecimento, não só funcionário do estabelecimento. E várias outras normativas também foram acoplando cada vez mais com relação à atuação desse profissional. Porque a gente vê muitas vezes que muitos biomédicos mesmo, às vezes, reclamavam que não poderiam executar determinados tipos de procedimentos em áreas do corpo, mas que poderiam fazer na face. E isso foi se destrinchando ao redor das normativas. E essas normativas, dentro das resoluções, foram exatamente para aumentar essa atuação e também fiscalizar. Porque dentro dos conselhos regionais de biomedicina, justamente para apurar determinados tipos de erros, também com determinados tipos de punições. Porque antigamente a gente tinha a atuação do biomédico dentro do julgamento para dizer eu não devo agir, fazer qualquer tipo de procedimento que haja contra a saúde humana. Porque a gente tem muito conhecimento com relação a fazer vírus, fazer algumas coisas, mas que esse tipo de resolutiva, muitas vezes, já ficava bem exposto, mas só que com os novos procedimentos foi se agregando mais esse conhecimento. Mas aí, quais são os principais procedimentos que o biomédico esteta pode realizar? E por que só os biomédicos estetas podem realizar alguns deles? Aí que está. Vou explicar a vocês um pouquinho com relação a algumas classes de saúde. Porque, por exemplo, temos o tecnólogo em estética e temos o tecnólogo em estética que fez a faculdade de estética e cosmética, obviamente dito, e temos também o técnico em estética. Porque, no caso, esses aí são responsáveis por algumas áreas dentro da estética, mas que têm um determinado limite. Depois disso, a gente tem o profissional biomédico esteta, farmacêutico esteta, o cirurgião dentista com habilitação dentro da harmonização orofacial. Também temos alguns médicos dentro da área da dermatologia propriamente dita, com procedimentos muitas vezes iguais, mas que, de acordo com cada órgão responsável, vai competir a ele determinado tipo de ação. Por exemplo, a gente tem o botox, a gente tem a intradermoterapia, a gente tem vários outros tipos de procedimentos que muitas vezes são iguais, mas que os níveis dentro de aplicação vão ser diferenciados. Mas, diante disso, a gente tem que perceber um pouquinho com relação à anamnese. De qualquer forma, não adianta eu chegar e dar um procedimento para uma pessoa como se fosse uma receita de bolo. Porque não existe receita de bolo. Cada paciente é um paciente. E a gente deve avaliar ele de forma individual. Nisso eu trouxe aí para a imagem para vocês três coisas, que é a ficha da anamnese, a luz de UDI, que a luz de UDI é justamente para avaliar cada ponto da pele da pessoa, e também esse aparelhozinho que eu vou explicar a vocês no decorrer da palestra, como é que ele vai funcionar também. Mas que ele justamente com um adipômetro para medir exatamente esses pontinhos, somente por causa de gordura localizada. Dentro dessa avaliação, dentro de avaliar, ver bem, identificar exatamente a disfunção estética do paciente, a gente vai destacar ponto a ponto de cada queixa que ele tem e que a gente também identifique. E depois disso, a gente tem, no caso, um termo de consentimento esclarecido, a qual o paciente irá assinar, nos respaldando, e também a gente vai ter o protocolo de tratamento dele. E esse protocolo, a gente, como profissional, que eu digo os biomédicos estetas, vai dizer exatamente o modelo. Porque tem procedimentos que apresentam muitas contraindicações. Porque não adianta, por exemplo, a gente chegar com algumas aplicações e alguns estudos que
não vai funcionar para determinado tipo de paciente. No caso, de uma gestante. A gestante, eu pessoalmente tenho muito receio de fazer qualquer tipo de coisa, porque não se tem muitas pesquisas com relação a isso. E qualquer coisa que vá aparecer no decorrer do trajeto dela, pode ser que ela venha depois para mim. Então, eu pessoalmente não gosto de trabalhar com gestante. No caso, isso também vai para outros fatos, porque também não adianta dar uma falsa expectativa para o paciente se, no caso, aquele tratamento não vai funcionar. Porque a gente tem que ver que o paciente vai chegar dizendo, eu quero botox, eu quero preencher uma malar, eu quero acabar com a minha olheira. Às vezes não é assim. É um trabalho contínuo que vai precisar também de uma ajuda do parte do paciente para que ele também não quebre esse tratamento que vai ser estabelecido. E nisso entra também as contraindicações e os modelos de aplicação. Mas quais são as principais disfunções estéticas que entram dentro de uma clínica? Porque as disfunções são variadas. A gente conhece muitas delas. Por exemplo, a acne. A acne é puramente mais presente justamente em jovens. Aí já chega muitos jovens para tratar. E às vezes alguns protocolos vão funcionar em uns e às vezes outros não. No caso, eu tenho até uma história no passado, assim, porque eu tive um paciente e já teve um grau de acne bem elevado. E, tipo, eu fiquei, nossa, já estava no nível deformante, que a acne também funciona a partir de alguns graus. E nisso, eu pensei, bom, vou tentar. Consegui dar uma aliviada, mas não consegui um resultado exatamente excelente. Aí eu já tive que fazer um encaminhamento para o médico. Porque muitas vezes a pessoa já fica dizendo, meu Deus do céu, ele vai conseguir resolver tudo. Mas não. A gente, como profissional, trabalha até um determinado nível. A partir daquele nível, a gente já faz um encaminhamento para outro profissional, o que seja mais habilitado, por exemplo, o caso do médico, quando já sai de um grau exatamente mais exacerbado, que a gente não consiga ter um resultado. A hiperpigmentação periorbital, que é a famosa olheira mesmo, que tem vários tipos. Não existe apenas a pigmentar, não existe apenas a vascular, existem várias. E nisso também, cada protocolo de atendimento vai ser variado. Temos os microvasos, aqueles vasinhos que ficam sempre presentes. Pronto, já são outro procedimento também que a gente tem, que é excelente para isso. Temos o fibroedema geloide, que, para quem não conhece também, a famosinha celulite, que às vezes temos celulite não é muito coerente, porque é com relação ao processo inflamatório. E processo inflamatório é só um determinado nível, que às vezes está um grau 1, grau 2, e às vezes dá para nem tem um processo inflamatório aí. Temos também o caso de flacidez, que é muito presente, principalmente quem faz atividade física e depois termina ficando, ai meu Deus, consegui perder muito peso, mas ficou ali aquele resquíciozinho de pele. Também se tem tratamentos que vão objetivar, tratar essa disfunção. Lipodistrofia localizada, a famosa gordura localizada, também é amplamente conhecida e amplamente presente por parte da população. Melasma. O melasma também, que pode ser apresentado de diversas formas. Temos o melasma gravídico mesmo, que aparece quando a pessoa está gestante e depois desaparece, simplesmente quando passa um determinado período. Temos também aquele melasma altamente presente no decorrer da vida, que vai ser estimulado justamente por exposição ao sol, fatores hormonais. E nisso a gente também tem que focar também o ponto principal de atuação dentro do princípio ativo, porque muitas vezes o melasma pode ser causado por um fator, por outro fator, porque são vários vieses que às vezes se intercomunicam. Mas aí vamos lá para alguns procedimentos. Depois que é estabelecido o protocolo e visto, alguns desses procedimentos que eu vou apresentar a vocês pode ser feito de forma individual ou em conjunta. Geralmente é feita de forma conjunta, porque fornece ainda um resultado ainda melhor ao paciente. A toxina botulínica, conhecida por muitos como o famoso Botox, é um dos pontos-chave da biomedicina. Tanto que eu entrei, às vezes, pensando só na toxina botulínica. Por quê? O termo Botox, ele é altamente um pouco errado, porque antigamente só existia a empresa Botox responsável por ter a toxina botulínica, mas que no decorrer do tempo conseguiram várias outras empresas, como Xiaomi mesmo, já tem outros procedimentos que já foram agregando. Várias empresas já têm para utilizar o Botox. Tem várias marcas hoje disponíveis, não só o próprio Botox. Aí, disso, ela age como? Ela tem o caso de agir dentro
do estímulo nervoso da musculatura. Ela impede que tenha esse estímulo, ou seja, impede a liberação de acetilcolina no nervo pré-sináptico. Isso ela evita que tenha aquele estímulo e tem aquela paralisia. Geralmente a pessoa prefere dentro do terço superior da face, onde se tem aquele famoso, dá para ver assim, tem aquele famoso assim, a marca. Também tem na região da glabela. Também tem a região da famosazinha, que tem aqui no lado, que muita gente já conhece, muita gente tem presente dentro de casa. Pronto, ela é muito utilizada justamente com essa finalidade de trazer paralisia, mas que muitas vezes não adianta eu chegar para um paciente já idoso, um paciente que já passou por muito período, com botox, porque muitas vezes o botox é feito com a finalidade de prevenir, porque existem tipos de rugas. Existem as rugas dinâmicas, que são essas a qual utiliza, e as rugas estáticas, aquelas que já passaram no decorrer do tempo, que já até faz parte mesmo da própria musculatura. Nisso, ela também entra para vários tipos de funcionalidades, além dessa área da estética. Ela usa justamente também dentro da área da hiperidrose, ela também usa para as pessoas que estão tendo queda crônica de cabelo, os famosos calvos. Ela tem vários usos. Também dentro da neurologia, que ela também é utilizada justamente também com novos estudos, que ela vai se aplicando mais. Ela não é só aquele ponto superficial que muita gente gosta de visualizar. Ela também tem vários tipos de aplicações, novos estudos, que cada vez vão enriquecendo sua utilização, que até sua potência, às vezes, é variada. E uma coisa que eu já digo, que algumas marcas mesmo, que já é uma diferente da outra, já é cada vez mais umas e mais eficientes. Porque, por exemplo, eu mesmo, assim, já vi muita demonstração mesmo utilizando Botox. Às vezes porque o Botox é um dos mais usados, um dos mais baratos aqui da região. Mas, em alguns outros cantos, eles utilizam outras marcas porque seu efeito, sua praticidade, às vezes é melhor. Às vezes se dá com o paciente, às vezes não se dá com o paciente. Isso, às vezes, é muito variado. Com relação ao preenchimento, o preenchimento que muita gente gosta de usar, preenchimento do lábio, muita gente gosta de preenchimento do malar, pronto. O preenchimento, geralmente, por nós, profissionais não médicos, é utilizado com o ácido hialurônico, que é um composto que é produzido mesmo pelo nosso corpo. O ácido hialurônico, no caso, depois que ele é aplicado, ele, no decorrer do tempo, ele começa a ser reabsorvido. E isso é utilizado em várias regiões da face ou mesmo do corpo. Porque o corpo mesmo, como a gente vê, a bioplastia na vida, que muitas vezes alguns profissionais gostam de utilizar alguns componentes que não têm autorização da Anvisa, que eu já digo logo, utilizar componentes da Anvisa é essencial, até para evitar intercorrências. Porque intercorrências com esse tipo de procedimento, às vezes, é muito habitual. O que eu mais vejo, às vezes, alguns profissionais também não sabendo cuidar de intercorrências. Como no caso mesmo do ácido hialurônico, que a gente pode utilizar câmara hiperbárica, a própria enzima hialuronidase e várias outras coisas que vêm abarcando cada vez mais conhecimento dentro da área de preenchimento. E nisso, ele tem uma boa durabilidade, mas que não é o que a gente sempre espera, né? Porque a gente sempre espera que faz um procedimento e dure pelo resto da vida. Só que não é bem assim. Às vezes tem que ficar reutilizando algumas vezes. Fio de sustentação. O fio de sustentação, às vezes, por alguns profissionais, ficam um pouco receosos de usar. Porque eles, meu Deus, eu não sei aplicar de forma certa. Meu Deus, eu não sei botar o fio de sustentação de forma eficiente. Mas o fio de sustentação mesmo, ele é feito com esse materialzinho do PDO, polidioxinanona, só que ele também tem outros componentes. Não existe só essa forma. Esse daí, em específico, é absorvível. Ele é regulamentado dentro da Anvisa e ele é amplamente utilizado, justamente por ser uma grande praticidade. Ele deve ser também aplicado de forma correta dentro das camadas. E eu digo uma coisa, que cada procedimento desse que eu estou falando tem também a sua prescrição e a sua também contraindicação. No caso do fio de sustentação mesmo, ele é bastante utilizado com a finalidade de quê? Estimulação de colágeno, trazer o rejuvenescimento à pele da pessoa, mas que tem que ter aquela questão, tem que ser aplicado de forma certa e o paciente também tem que colaborar, ajudando também na durabilidade, porque não adianta dizer, vá aplicar o fio de sustentação, 2 dias depois, o paciente vai chegar lá, vai exercitar de uma forma tão tremenda, e mesmo não tendo deixado aquele período para se acostumar ao corpo,
e vai passando lá. Os peelings também são aplicados de várias maneiras. Existem vários tipos. Existem os peelings químicos e os peelings físicos. Os peelings físicos, propriamente ditos, os mecânicos propriamente ditos, eles são utilizados justamente com a propriedade de utilizar uma força por si da pele para conseguir ter aquela dilaceração da camada superficial da pele, de forma profunda. Porque eu vou dizer a vocês que, não propriamente dito, o profissional não médico funciona até um limiar. Um peeling, por exemplo, a gente pode utilizar para vários tipos de cores, mas existem graus de atuação. O peeling de fenol, por exemplo, nós não atuamos. Os peelings de fenóis é utilizado por profissionais médicos, que requer utilizar dentro praticamente de uma câmara cirúrgica, que requer ficar dentro de toda a programação, porque é fácil de ter algum tipo de intercorrência. E já outros tipos de peelings mais simplificados já é mais de fácil manuseio, mas que requer também um uso e uma praticidade por parte do profissional que não cause algum tipo de intercorrência, uma injúria agressiva à pele. Mas que a gente sempre gosta de ver um peeling que comece a descamar, que comece a ver aquele negócio. E às vezes um peeling está fazendo um resultado que não é visível, mas que está fazendo resultado. Depois de alguns dias, a gente vê o resultado. É uma coisa muito comum. Um dos mais recentes, que foi feito dentro da resolutiva do Conselho Federal de Biomedicina, que foi exatamente nesse ano. A ozonoterapia é utilizar a partir do ozônio sua propriedade de reestruturar o tecido. Ela é usada desde a Primeira Guerra Mundial com o intuito de cicatrização de feridas de alguns soldados que estavam sendo cada vez mais agredidos dentro das tropas alemãs, que foi utilizado justamente dentro da propriedade alemã. Dentro da resolutiva número 320 do Conselho atual, os profissionais biomédicos podem atuar dentro da ozonoterapia, mas que requer algumas coisas. Por exemplo, antigamente, quando eu digo antigamente é um ano atrás, para vocês verem como é recente com relação a isso, a ozonoterapia era embargada por diversos profissionais, principalmente os médicos, onde se tem até uma própria sociedade de ozonoterapia. Essa sociedade regulamenta fazendo o quê? Tem colegiados que fazem os cursos de capacitação em ozonoterapia para profissionais de saúde e eles recebem uma carteirinha dessa sociedade para estar sendo regulamentado, para ser revisto. E já nós, como novos profissionais, vamos poder ter esse aval de ser fiscalizados pelo nosso próprio conselho. E ele tem vários tipos de finalidades, além da finalidade de auxiliar ainda mais para enriquecer esse tecido. E vale salientar que a ozonioterapia mesmo, ela apresenta grande propriedade justamente em relação a pesquisas com o próprio Covid-19, que já foi demonstrado em alguns relatos, em alguns casos, por pesquisas científicas, que a ozonoterapia colaborou com a recuperação. Ela não é a cura, porque a cura é só a partir de vacinação, mas ela auxilia bastante na recuperação do paciente. Um fato que muita gente gosta é o microagulhamento. É um procedimento que muita gente diz que é muito fácil de realizar. É muito simples de realizar. É só pegar e acabou. Mas, às vezes, a gente pensa de muito pouco para algo que pode ser extremamente agressivo. O microagulhamento é um procedimento que foi criado justamente com a capacidade de estimulação de colágeno, mas de acordo com o grau de afinidade também da própria agulha, o grau de calibração da própria agulha, que vai definir a propriedade. Ela pode servir também para estimular colágeno, como ela também pode servir também para a permeação de ativos. Vai depender também do grau. Ela serve para diversos tipos de coisas. A gente também tem alguns protocolos para melasma, tem para flacidez, tem para calvície. Drug delivery, que para quem não sabe, drug delivery é essa ação justamente de permeação do ativo. E vários outros tipos de finalidade. E ela deve ser realizada geralmente em ambiente estéril, porque muitas vezes, como a gente está tendo aquela agressividade à pele, a gente pode ter a precipitação de alguns agentes patogênicos. A própria microbiota mesma pode adentrar e trazer algum caso.
Essa agressão deve ser feita de forma controlada. E nisso a gente tem, a mais recente, aquela youtuber. Aquela youtuber mesmo, ela tentou fazer um procedimento em casa, no caso dela, que deu um pouquinho errado. Ela conseguiu agredir um pouco sua pele. E isso é um fato que deve ser realizado por profissionais. No caso do esteticista, o esteticista mesmo é um profissional que pode utilizar até uma determinada angulaçãozinha da agulha para conseguir aplicar, mas que alguns outros profissionais também podem aplicar de forma mais profunda, mas deve ser visto para cada tipo de finalidade dentro de cada protocolo pré-estabelecido, porque a anamnese é uma feita de forma essencial. Até mesmo durante o procedimento da anamnese, a gente vai avaliar também a questão da quantidade de agressão que aquele corpo, aquela pele mesmo do paciente consegue aguentar. A gente vê, por exemplo, que ou a pele mesmo de algumas pessoas, por exemplo, no caso de pessoas que têm uma tonalidade de pele mais escura, existem alguns tipos de ativos que elas não devem tocar. Do mesmo jeito que as pessoas muito claras não devem tocar alguns tipos de ativos, porque pode trazer uma agressão enorme, muito, muito enorme, e para reverter é um trabalho tremendo, às vezes não reverte. E nisso a gente tem que avaliar bem, porque eu digo uma coisa, a questão da avaliação é essencial para a gente conseguir trazer um resultado bom, sem que tenha essas questões de decorrência. E isso, o microagulhamento, pode ser realizado também por este famoso polinozinho, ou pelo menos pelo Dermapen. E o Dermapen, no caso, é outro, que é feito de forma de canetinha. A laser terapia mesmo tem diversos tipos de finalidades. E é uma ciência, praticamente, que está cada vez mais em extensão. Por exemplo, a gente vê que o laser é nada mais do que uma emissão de radiação de forma estimulada. E nisso não é para se ter medo, não é essa radiação, não, porque existe uma proporção muito ínfima dessa luzinha que é estimulada. E nisso, ela tem por diversas finalidades. A gente tem, por exemplo, a fotoepilação, que utiliza o laser justamente para retirar a questão dos pelos, que tem tanto da área íntima, tanto da área da axila. E a gente também tem vários outros tipos de tratamentos à base de laser, por exemplo, o laser vermelho mesmo, o infra. A gente também tem as vários tipos de tonalidades. Uma coisa que eu digo sempre é a diferença do laser para o LED. Porque o laser funciona como uma região pontual, enquanto o LED é de uma forma mais dispersa. E às vezes as formas de tratamento e indicação são diferenciadas. Porque o laser mesmo, o vermelho, é mais utilizado, por exemplo, para acne. Ele auxilia muito a questão daquela acne purulenta, que está lá, está cada vez mais crescendo, e às vezes uma estimulaçãozinha, tendo o protocolo exacerbado certo, vai auxiliar bastante. A carboxiterapia é um procedimento também que auxilia para diversos tipos de finalidades e disfunções estéticas. Ela é justamente um gás carbônico feita numa agulha, pelo esse equipamento que vocês estão vendo aí, geralmente, porque também pode ser em outros, é aplicada de forma superficial e se tem ali aquela distensão, aquele estímulo do tecido epidérmico. Nisso, ele melhora a circulação sanguínea e a regeneração dos tecidos. E ele pode ser para diversos tipos de coisas. Porque quando eu digo carboxy é utilizado por diversos tipos de coisas, é porque é bastante. Por exemplo, a gente tem no caso da celulite, a estria, a gente também tem no caso para auxiliar justamente da região da pálpebra, que a gente está vendo aquele decaimento, ela auxilia bastante a carboxy. O PEN, o procedimento estético invasivo em microvasos, ele é bastante utilizado por muitos profissionais, não médicos, no caso, como biomédico esteta, farmacêutico esteta. No caso, ele tem exatamente uma concentração de uma substância que é aplicada dentro da região do microvaso, onde a gente vai ter aquele sumiço, como está dizendo no GIF superficial daí para vocês, que eu coloquei. Nisso, a gente tem o quê? Esse estímulozinho para ter a dispersão. E nessa dispersão, a gente vai ver que vai ter um resultado, mas que depende também dos requisitos. Que não adianta sair dentro da clínica de estética e dizer para o paciente que já pode correr, fazer muita coisa, até porque às vezes vai ter aquele incômodo. E às vezes é preciso ter aquele cuidado para se ter também um resultado bom. Nesse procedimento, geralmente, é utilizada a glicose. A glicose mesmo é uma substância que auxilia bastante. Mas, Matheus, você fala dizer, a glicose quer dizer que pessoas que são diabéticas não podem utilizar?
Depende, porque temos os diabéticos descompensados que, de hipótese nenhuma, poderiam utilizar o PEN. Mas os diabéticos que já estão compensados já podem utilizar, mesmo que muitos profissionais tenham receio. No caso, eu mesmo, pessoalmente, tenho um certo receio de utilizar. Não utilizo. E já outros já utilizam. Agora, entrar também num mundo, que é um mundo dentro da prescrição estética. Porque muitas vezes a gente acha, não, só o médico vai colocar dentro de um papel o que o paciente deve utilizar. E às vezes está de forma errônea. Porque nós, como profissionais não médicos, eu digo isso com relação ao procedimento de biomedicina estética, pode utilizar alguns desses insumos. Por exemplo, temos os farmacêuticos. Oi, bora assistir a aula. Oi, a outra tá indo com o menino. Com relação aos cosméticos, que são, no caso, aqueles que é mais utilizado pela população de casa, os cosmecêuticos, os nutricosméticos, os medicamentos correlatos, que são bastante utilizados também, que não tem aquela faixazinha dizendo uso exclusivo pós uso médico, também é bastante utilizado. Os fitoterápicos, que é praticamente um mundo dentro da fitoterapia, que é um meio mais natural de uso, também é utilizado bastante dentro desse meio. E tem essa finalidade justamente de auxiliar ainda mais no resultado pós algum procedimento estético ou pré-procedimento estético. Porque uma prescrição biomédica tem, às vezes, insumos mesmos que são feitos dentro de um laboratório de manipulação. E isso a gente pode utilizar, mesmo que muitos ainda acreditem que não pode. Às vezes, um profissional mesmo esteticista tem alguns componentes que pode utilizar. Nós, biomédicos esteticistas, também podemos, mas cada um tem ciente de até onde vai poder utilizá-lo. Nisso, a gente tem um conceito principal de causar um envelhecimento saudável, não trazer tantas marcas, não trazer tanto aquela questão de falta de autoestima. É justamente esse um dos pontos principais dentro da saúde estética. Outro procedimento que é quase um pouco mais recente é a resolução do Conselho Federal de Biomedicina, número 241, de 2014. Nisso, a gente tem a intradermoterapia com a finalidade de usar algumas mesclas e alguns componentes que são utilizados dentro do tecido. E essas mesclas têm vários tipos de finalidades. A gente tem a intradermoterapia para ativar justamente dentro para determinados tipos de disfunções. A gente tem intradermoterapia, ou a famosa mesoterapia, para gordura localizada, a gente tem para flacidez, a gente tem para todos. Mas só que cada um tem o seu componente e sua substância que vai ser utilizada em determinados tipos de porcentagens também. A angulação também é essencial com relação à intradermoterapia, porque muitas vezes não adianta pegar alguma agulha, porque é já um procedimento mais invasivo, como botox, como ácido hialurônico, até mesmo com ozonoterapia, e colocar de forma dispersa, porque tem que ter aquela ação dentro da disfunção específica. Ela também é indicada para diversos tipos de disfunções. Como vocês viram, que muitas disfunções, às vezes, não é só para uma coisa só. Como do mesma forma que o Botox mesmo não é só utilizado para cuidar de rugas, a endodermoterapia também não é. Do mesmo jeito que o ácido hialurônico também pode ter finalidade para outros tipos de coisas. Agora, uma das coisas que mais enriquece e que pode ser utilizada pela grande gama de profissionais é a eletroterapia. A eletroterapia praticamente não é um recurso único. Ela é feita de forma multifatorial por diversos tipos de equipamentos. Eles foram, durante muito tempo, utilizados pelos profissionais fisioterapeutas, com o intuito, dentro do dermatofuncional, de acabar com alguns tipos de disfunções estéticas ou de amenizá-las. Porque não adianta dizer que existe um protocolo perfeito. Às vezes, é um efeito conjunto. E nisso, a eletroterapia é utilizada em uma corrente elétrica para agir dentro do tecido e ter aquele efeito de estimulação, seja pela ionoforese, que da mesma forma que do delivery, e também ela pode ter vários tipos de finalidades de ação. Ela pode ser um ultrassom, que esse ultrassom mesmo da Sonopulse foi um dos que eu usei no TCC. Temos a alta frequência, temos a corrente russa. Todos são procedimentos, a partir dentro da eletroterapia, eles vão exatamente auxiliar bastante dentro do protocolo de tratamento.
E a eletroterapia também é praticamente uma ciência e um mundo que está cada vez mais a crescer. Bom, durante os tratamentos estéticos, o paciente deve ficar ligado diante de algumas prescrições que o profissional for dar. Que, por exemplo, a gente mesmo, ao momento de fazer um procedimento com microvasos, não pode pedir para o paciente sair, ficar correndo, correr uma maratona e voltar, porque não vai adiantar. Às vezes tem alguns cuidados, e até para não ter algum tipo de decorrência. Porque eu já adianto a vocês uma coisa muito interessante. Quando o profissional é bom e ele sabe o que faz e tem uma grande prática clínica, ele vai conseguir fazer todo o seu protocolo de forma adequada e ter um resultado bom. Porque eu vejo muitos profissionais que às vezes estão por aí, se dizem os melhores e mais capacitados, mas muitas vezes não tem aquela praticidade, não tem aquela questão de dizer ao paciente o que deve fazer dentro de casa, como é que deve se portar. É da mesma forma que a gente vê um nutricionista. Um nutricionista mesmo vai dar praticamente todo o protocolo para a alimentação. Ele vai dizer o que ele deve comer, o que ele deve evitar, porque ninguém pode dizer exatamente 100% como o paciente vai reagir. Às vezes, tem um paciente mesmo que chega da clínica, a gente faz uma coisa e já identifica que ele provavelmente não fez aquilo que era para ter feito. Um acne mesmo. Dentro do mundo dos pins, que podem ser aplicados dentro da acne, a gente tem o pin de diamante. O pin de diamante é um pin bastante comum, que pode ser utilizado, e porque é bem mais fácil para utilizar, como da mesma forma que o pin ultrassônico. Porque os pins mesmo se apresentam de várias formas, além dos próprios químicos. E dentro disso, tem essa questão do paciente mesmo, obviamente, de obedecer, não fazer determinados tipos de coisas. O cuidado domiciliar, ou melhor, o home care, também deve ser visto de forma integrativa. Porque, por exemplo, se vê bastante as pessoas não utilizarem proteção solar. E proteção solar é fundamental para qualquer tipo de procedimento, qualquer tipo de coisa que vai fazer no decorrer da vida. Porque ela justamente evita diversos tipos de comorbidades causadas além da luz do sol, mas também pela luz visível. Que a luz visível, caso a gente não saiba, é a luz que está propagada justamente por uma iluminação dentro de casa. A gente já está tendo aquele estímulo. Utilizando o celular mesmo dentro de casa, já se tem também um estímulo. E a gente não usa o protetor solar para mexer no celular. Porque quem vai usar o protetor solar para mexer no celular? Então, tem essa finalidade dentro da proteção solar. A limpeza de pele durante a manhã, durante a noite. Há também a hidratação da pele, que às vezes uma coisa que muitos veem, que a hidratação da pele é independente da pessoa parecer ter uma acne. Dizer, ai não, eu preciso ter uma pele seca, mesmo tendo uma pele lipídica, preciso ter uma pele seca, para se ter, no caso, evitar ter acne. Mas, às vezes, uma hidratação é fundamental também. Tudo são questões que também devem ser abordadas dentro do cuidado domiciliar, durante uma consulta. E isso deve ser relatado justamente pós a criação do protocolo para o paciente. E cada paciente também reage de forma individual. Porque, como falei antes, não existe receita de bolo. Não existe uma forma única de tratar o paciente. A gente já vê por aí, de uma forma muito extensa, que muita gente diz assim, pessoal, façam microagulhamento e comendem nessas suas casas, façam algumas coisas para chamar para fazer dentro, para ser de forma simples. Às vezes não é. Às vezes a resposta de nenhum pode interferir. Às vezes pode ter feito alguma coisa diferente. E só por estar utilizando alguns tipos de procedimentos, às vezes, já há todo diferencial, porque o protocolo já é de forma individual. Então, cada coisa vai depender também de uma análise, vai depender também de uma avaliação completa e feita de forma complementar. O efeito essencial também, dentro de estabelecer qualquer tipo desses procedimentos, é saber exatamente a rotina do paciente. Porque muitas vezes o paciente mesmo trabalha, por exemplo, dentro de uma cozinha. Aí toda vez que está trabalhando dentro da cozinha, vai ter aquele vapor jogado dentro de sua face. E às vezes vai ter aquela certa judiação da própria região mesmo, que deve ser trabalhada. Mas como trabalhar com esse tipo de paciente que vai estar sempre se expondo a esse tipo de agressividade? E isso pode ser feito a partir, dentro da avaliação, estabelecendo um protocolo e um protocolo home care dentro de casa de forma eficiente.
Então, isso tudo vai depender também muito das características que vai se apresentar dentro de cada tipo de indivíduo, porque cada indivíduo é um mundo. Dentro também de outros procedimentos dentro da área da estética propriamente dita, a gente também tem vários tipos de procedimentos, sem ser esses mesmos, que muitas vezes muitas pessoas desconhecem. O próprio mesmo da ozonoterapia. Muitos profissionais mesmo desconhecem a utilização dele e às vezes acham que não são capacitados para utilizar. Isso tudo demanda, às vezes, de um conhecimento que cada vez sendo mais trabalhado. A exemplo também, uma questão com relação a procedimentos minimamente invasivos. Gente, vale salientar que a característica de um procedimento minimamente invasivo é trazer exatamente, sim, aquela agressividade, mas aquela agressividade seja controlada, aquela questão, aquele estímulo que seja controlado também de forma boa. Isso tudo são formas essenciais para se trabalhar dentro da área da estética. Avaliar também o resultado de forma individual, analisar também se o paciente também está respondendo, que às vezes um protocolo pode ser feito, mas não trazer um resultado bom. Às vezes porque o paciente não respondeu de forma adequada. Isso são tudo parâmetros que devem ser trabalhados. Exemplo também mesmo dos próprios profissionais dentro da área da biomedicina estética. Muitos profissionais da biomedicina estética mesmo trabalham com um contingente exacerbado de pacientes. Entre paciente sai paciente, entre paciente sai paciente. E essa avaliação deve ser feita também em um período de tempo que dê para colher muita informação. Porque muitos dos procedimentos que foram mostrados aqui vão exatamente trabalhar com essa finalidade. A finalidade de trazer um tratamento eficiente, a finalidade de trazer um resultado a partir de uma pesquisa científica, mas que essa mesma tenha também como base ser usada de forma clara, de forma concisa e de uma forma que seja bem aplicada. Então, todos devem se capacitar cada vez mais. Porque, no caso, o fato de vocês estarem aqui já prova que vocês estão cada vez mais se capacitando. Isso é uma prova clara que, em pleno feriado, em plena independência do Brasil, estamos aqui, todos cada vez mais procurando e tirando as dúvidas. Uma área que cada vez mais cresce, cada vez tem a oferecer. E que, às vezes, é um pouco vítima de preconceito por algumas partes da sociedade. Que, às vezes, muita gente tem um certo receio de ser atendido com um biomédico esteta, dizendo que não é um dermatologista. Mas vale salientar que realmente um biomédico esteta não é um dermatologista, porque cada área trabalha de acordo com sua funcionalidade. Cada profissão é uma profissão. Porque o profissional esteta é uma coisa, o biomédico esteta é outra, o fisioterapeuta também é outra. Por exemplo, uma coisa que eu vejo recorrente são em relação às práticas de terapias manuais. As terapias manuais, para quem não sabe, são técnicas que utiliza a partir da movimentação, seja por Duke, seja por Boulder. São técnicas assim, que cada vez mais auxiliam justamente uma drenagem linfática, para ter de forma mais simplista. Uma drenagem linfática, ela justamente tem essa função de trazer aquela calma também ao paciente, porque é consequente a pessoa deitada, à mercê das mãos das pessoas, só lá, na vontade, mas tendo também aquele estímulo dentro do sistema dos linfócitos, a ação também aumenta o sistema imunológico e também vários outros tipos de finalidades. E nisso, esse tipo de terapia, às vezes, é embargada para o profissional esteticista, o profissional fisioterapeuta, mas mesmo não, como não tem exatamente um ponto firme de ação, às vezes alguns profissionais biomédicos usam, mas a gente não tem uma resolutiva que diz respeito em relação a técnicas manuais. E isso já também é uma questão diferencial, que já chega no ponto que alguns dizem, não, está invadindo uma área, está outra. Mas essa questão, cada um exercendo de acordo com sua funcionalidade, cada um exercendo de acordo com sua competência, vai ser uma forma de agregar cada vez mais. No caso, uma avaliação mesmo. No caso de uma avaliação, é um ponto exacerbado de ótimo para muitos tipos de pessoas que vêm. E às vezes a gente identifica algum tipo de patologia que precisa ser encaminhada. Às vezes a pessoa não sabe, a pessoa não tem o conhecimento para identificar algum tipo de processo maligno, algum tipo de coisa. Porque dentro da área também da saúde estética, a gente tem cadeiras de dermatopatologias para identificar esse tipo de disfunção, para saber se deve trabalhar e se não deve trabalhar. No caso, a gente também vê no decorrer, durante a capacitação, que cada vez mais se precisa agregar conhecimento aos profissionais biomédicos,
Porque, muitas vezes, a carga horária mesmo de algumas faculdades, instituições, não atrelaça e não sabe com relação a como enriquecer cada vez mais esse profissional. E isso é algo que deve ser trabalhado da mesma forma que a Ana Carolina Puga mesmo começou do nada. Ela começou sabendo que tinha aquele potencial para crescer, foi a luta, lutou para isso, juntamente com várias outras pessoas que viram potencial de atuação muito bom e foram atrás, e foram perseguindo os sonhos delas de conseguir ter seus próprios negócios, conseguir ter sua certa acessibilidade de rendimento profissional. E isso também faz uma diferença com relação a isso. Os procedimentos também, vale salientar que não são também de forma uniforme e também não são, acabou na época. Eles também passam por grande parte de evolução, porque às vezes uma coisa que está agora, ela vai mudar posteriormente. Uma coisa que vejo, muita gente se confunde achando, não, vou fazer o curso de biomedicina estética ou farmácia estética, vou aprender e acabou. Se não, é algo que a pessoa sempre está estudando. Sempre precisa ler artigos. Você precisa saber mais para conseguir ter essa competência de saber utilizar o procedimento de forma eficiente. Uma coisa também que é bastante presente por muitos profissionais que às vezes não têm conhecimento com relação a isso. É a carga horária mesmo, as próprias instituições mesmo, às vezes agregam um fator essencial. Eu digo que um estágio curricular, extracurricular, desde que seja algo para complementar o conhecimento, me auxilia bastante. E é exatamente isso. Ajudar na autoestima e na resolução de uma discussão estética, que, como apresentei vocês, pode ser apresentada de diversas formas. Pode ser desde uma hiperpigmentação periorbital até uma lipodistrofia localizada, pode ser até mesmo a questão de como se vê o paciente, porque a estética é justamente isso. A estética é avaliar o paciente e ajudar ele a elevar sua autoestima. Muito presente, muito presente. Que, caso vocês optem, muita gente já também trabalha, vê que, por exemplo, tem um profissional mesmo que está lá exercendo tudo, e chega também uma pessoa que, pelos olhos de muitos, está perfeita, altamente excelente, mas às vezes não está. No psicológico dela, às vezes ela não se aceita, às vezes quer uma conquista exagerada da própria beleza, de uma visão própria, de forma linear. E às vezes, é também para se trabalhar, porque quando a pessoa está lá, a pessoa vira um pouco de tudo. A pessoa vira um pouquinho um psicólogo, porque às vezes escuta várias e várias histórias da vida, do neto, do bisneto, do sobrinho, de vários outros tipos de coisas que cada vez mais eu também é verdade, também trabalhar calma com isso. E também tem o teste do espelho. Uma coisa que eu vou já adiantar. O teste do espelho mesmo é um teste que é utilizado justamente para trabalhar um pouquinho do psicológico do paciente. E ele na frente do espelho, tem também toda a metodologia para ele conseguir se ver, conseguir se contemplar, para saber exatamente como é que ele é, exatamente auxiliar a autoestima. E evitar também que tem alguns casos, com alguns genes humanos da vida, que tem uma procura tão exacerbada, que às vezes não condiz, às vezes não traz aquele conforto mesmo para a própria pessoa. E isso vai sim, dentro de uma clínica de estética, a sua clínica, você como profissional, e vai dizer, eu quero assim. Aí você faz tudo que o paciente quer. Aí, no final das contas, não é do jeito que ele quer, vai dizer que o serviço é péssimo, que não chegou ao resultado que objetivava. E também é uma coisa que deve ser trabalhada. E tudo isso, muitas vezes, é trabalhado desde a formação do protocolo até o encerramento do paciente mesmo dentro da clínica de estética. Porque eu já adianto também outra coisa, que eu gosto de falar muito a palavra adianto, já digo a vocês. Essa questão de se trabalhar também a questão do psicológico e que na área da estética é sim também uma constante, porque não adianta começar a se tratar agora, deixar de se tratar no outro mês e vai achar que o resultado vai ser excelente. Não, porque deve ser um cuidado, que deve ser trabalhado sempre. Sempre deve ter também aquele cuidado. Da mesma forma que se deve utilizar um protetor solar. Um protetor solar mesmo, o primórdio dele é proteger. Já tem até o nome, protetor solar. Mas muitas vezes as pessoas não ligam, dizem, é algo superficial, é algo que não releva muita coisa. Só que
uma coisa que vale salientar sempre: a estética é uma ciência. Ciência, não quer dizer é algo superficial, não. É uma ciência. Um procedimento só é aplicado se ele for visto como sendo de forma eficiente e comprovado diante de pesquisa. Uma pesquisa científica leva muitos anos para ser comprovada, para ser posta como sendo um fator mercadológico. Isso, tanto a dermoterapia, tanto como a própria toxina botulínica, que foi descoberta há muito tempo pela bactéria do botulínio, desse efeito dentro de colocar também a paralisia, é exatamente isso. Exatamente ver se tem aquele efeito, avaliar, ver se tem resultado, ver se tem segurança do resultado, ver se tem profissionais capacitados para atuar dentro dessa área, para depois, assim sim, começar a ser aplicado. Um diferencial também que tem também de forma dos países estrangeiros, como por exemplo os Estados Unidos. Os Estados Unidos da vida sempre foram um dos maiores responsáveis por grandes transformações dentro da área da ciência. Seja também por transformações dentro do ramo da neurologia, seja por transformações do sistema locomotor, por vários tipos de profissionais que já tiveram lá, e que eles também têm essa finalidade de enriquecer cada vez mais dentro das formações profissionais. E essas formações profissionais têm justamente esse intuito de auxiliar dentro da saúde humana. E por que a estética não seria isso? Porque a estética só seria algo superficial. Uma coisa também que vem crescendo é a adesão dos homens com relação aos procedimentos estéticos. Porque muitos homens antigamente tinham muito receio, já diziam que já colocavam em posta a sua sexualidade com relação a utilizar um procedimento, algo que no decorrer do momento da vida vai mudando, vai vendo, vai se adaptando. Hoje já se tem uma proteção ao corpo que não se tinha às gerações anteriores. No caso, hoje, eu digo pessoalmente, com relação aos meus pais. Meus pais mesmo não têm esse cuidado rotineiro de estar se cuidando, diferente do meu, da minha irmã, dos meus primos. Porque a gente vê, a gente se transforma, a gente vai se aderindo a algumas coisas que vai sendo cada vez mais característicos da própria sociedade mesmo. O próprio cuidado em si é algo que vale a pena ser estimulado. É algo que realmente deve ser posto em prática. E isso é que eu digo que é forma essencial, seja para qualquer tipo de procedimento, qualquer tipo de profissional, porque a biomedicina passou por uma grande evolução, como a gente viu. Passou por uma evolução desde que foi só para a área da docência, só pesquisa, e conseguiu ter uma agregação de outras áreas de forma conjunta. A gente vê, por exemplo, biomédicos em vários outros tipos de áreas, da mesma forma que farmacêuticos em vários tipos de áreas, em relação a diversos outros tipos de profissionais. Enfermagem mesmo estética, teve uma resolução mesmo que eles conseguiram acoplar há uns 3 anos atrás. E nisso eles conseguiram exercer grande parte da profissão dentro da área de alguns procedimentos, minimamente invasivos e injetáveis. Outra diferença também com relação ao que seria injetável. O que seria esse procedimento que tem como foco agir mais adentrando a pele? Porque muita gente diz, nossa, invasivo já é um termo que já deve ter um certo receio. Mas muitas coisas da vida, mesmo de forma rotineira, é feito um pouco de forma invasiva. Por exemplo, um exame de sangue da vida. O próprio técnico de flebotomia, ele mesmo vai fazer um procedimento invasivo. Ele tem que ter uma capacidade para saber se não vai estar lesando de forma inadequada o paciente que vai estar ali, para saber colocar tudo direito e certeiro. Da mesma forma que são os procedimentos mais abruptos à base de injetáveis. Porque esses procedimentos à base de injetáveis devem ser aplicados de forma excelente. Deve ser aplicado de forma que não traga malefício para o paciente. E para isso precisa ter uma capacitação cada vez mais elevada. Aqui eu trouxe alguns exemplos de resultados. Esse, no caso, foi um resultado que eu tive há muitos anos atrás. Muitos anos atrás mesmo. Que foi, no caso, utilizando justamente dentro do campo da eletroterapia. A eletroestimulação elétrica. E essa estimulação deve ser feita de forma cada vez mais complementar, porque existe uma coisa diferente. No caso desse exemplo voluntário 5 e voluntário 6, tem um diferencial, que, por exemplo, voluntário 5 utiliza da atividade física
voluntário 6, que tem uma telazinha que está na tela, aí não estou conseguindo ver. O voluntário 6, ele, no caso, não fazia parte. E a gente vê a diferença. Mesmo sendo procedimento, mesmo sendo algo, dá para ver que cada um tem uma certa individualidade. No caso da gordura localizada mesmo, existe uma diferença entre quebra e queima de gordura. Quando a gente fala de quebra de gordura, a gente tem o adipócito. O adipócito é quebrado, forma os ácidos graxos e o glicerol. Esses componentes mesmo vão correr cada um para um meio, que é todo um processo. Vão correr cada um para um meio, e nesse meio eles vão sofrer todo o processo, para que tenha também aquele estímulo de energia. Mas, aí, como a gente fala em relação à queima, já é outra coisa completamente diferente. A gente já tem já aquele uso, já para encerrar aquele ciclo. Porque, às vezes, vai depender disso também. O costume também do paciente vai também relatar com relação à sua aplicação. Trouxe também uma mensagem bastante boa, que eu uso sempre, que é de Mahatma Gandhi, que ele usa aqui: quando a alma está feliz, a prosperidade cresce, a saúde melhora, as amizades aumentam, enfim, o mundo fica de bem com você. O mundo exterior reflete o universo interior. Bem, no caso, eu trouxe só esse um pouquinho de compilado e quero também botar uma discussão com vocês agora, nesse momento, para tirar suas dúvidas, dizer com relação a alguns procedimentos propriamente ditos. O que é mais isso? A gente tem que ver com relação a ser uma conversa, ser feito de uma forma que todos compreendam, tirem suas dúvidas, e vai ser para agregar cada vez mais. Aqui eu deixei um pouquinho do meu contato, seja também pelo Instagram, pelo e-mail, pelo Facebook. Se quiser tirar qualquer tipo de dúvida comigo, pode tirar. Pode também querer esse material, provavelmente Rafael, que é um dos diretores do CCE também, que alguns já conhecem, deve disponibilizar para vocês também darem uma olhada. E com relação também a algumas resoluções, que algumas resoluções também estão aí para explicar exatamente essa atuação do profissional biomédico. E também de outras classes, que também, porventura, se inspiraram dessa parte da nossa resolutiva. Que a gente, como profissionais da saúde estética, para começar esse meio de atuação. Tinha os profissionais esteticistas mesmo há um bom tempo, já utilizando, só que eles não tinham uma certa regulamentação. Assim como, no caso, exercia, mas não sabia direito como estava o curso, no período de 1960. Mas daí, no decorrer do tempo, os próprios mesmos profissionais conseguiram ter esse reconhecimento alguns anos atrás, e hoje estão aí, cada vez mais, conseguindo direitos, que é tudo a questão de luta, a questão de ver, a questão de persistir, que esse é o ponto essencial. Seja também para conseguir um direito em relação à sua profissão, seja com relação à sua vida, de forma geral, seja profissional, seja pessoal, seja para tudo. Então, eu já encerro para vocês e vamos começar essa conversa, porque tudo é a base de conversa. Obrigada. Ok, Matheus. Obrigado pela palestra. Eu acredito que foi muito esclarecedora, né? Não só para o pessoal que está nos assistindo, mas para mim também, tá? Que também sou leigo na parte de estética. Então, para mim foi muito bom. Pessoal, é como o Matheus falou, né? O mais importante é essa troca de conhecimento. Então, se o Matheus quiser, Matheus, pode desabilitar teu compartilhamento e abrir o chat para você também ver, quem sabe as perguntas, tá de olho. Então, gente, está aberta a sessão de dúvidas. Se você estava segurando alguma, o momento é agora. Aproveita o chat e coloca aqui que a gente vai trazer a discussão. Podem comentar também o que vocês acharam da palestra, tá? O que é que vocês acharam, se foi Isso talvez descobrir legal, como foi aqui. né? Se foi esclarecedora, coloca aqui, tá? Muitas pessoas às vezes se perguntam, vocês vão disponibilizar a palestra, né? Então, vou responder já essa pergunta, que é a pergunta Vamos de saber um pouquinho como fazer. muita gente, né? Primeiro ponto, quem quiser os slides do Matheus, tá? A gente vai, quando encerrar a nossa sessão agora, a gente vai fazer uma publicação na nossa página do Instagram.
Então, as pessoas que curtirem, comentarem, dizer o que é que achou da palestra do Matheus, tá certo? Vão ser as pessoas que no final do evento vão ser contempladas. Então, a gente vai pegar teu perfil e vai mandar Tá bom. um link específico para que você tenha acesso à palestra, tá bom? Então, segura aí os comentários lá pro Instagram. Ah, Rafael, eu não conheço o Instagram do CCS, como é que eu faço? É @CCS Pernambuco, tá? @CCS Pernambuco. Vou colocar em letras bem grandes aqui, tá? Aqui no Instagram, tá? @CCS Pernambuco. E outra coisa que a gente fez de inovação é a gravação da palestra. Então, se você quiser rever a gravação da palestra que o Matheus apresentou para vocês, ela vai estar disponível a partir de amanhã no nosso canal do YouTube, tá bom? Ah, Rafael, como é que eu faço para ir? Ó, lá no Instagram você acessa, tem lá nosso linkzinho, né? E você clica lá e vai ter lá nosso canal do YouTube. Visite o nosso YouTube, aí você vai cair diretamente no canal. É super simples. Então lá a gente vai estar disponibilizando amanhã a palestra do Matheus, caso você queira rever, né? Porque às vezes foi muita informação que ele passou, vários tipos de aplicações, né? Deu para ver que muita coisa o biomédico pode fazer dentro da área de estética. Então é um mundo, é um universo a área de estética, né? E como ele falou, tem que estar sempre constantemente se atualizando. As tecnologias estão mudando, né? E as técnicas acabam mudando também por conta das tecnologias. Bem, Sheila perguntou, eu quero saber se estrias têm tratamento, sim ou não, Matheus? Se as estrias têm No caso, tratamento. Pode falar. existem, no caso, alguns procedimentos para amenizar as estrias. Um dos mais conhecidos mesmo que o pessoal gosta de fazer é justamente tatuando, com alguns procedimentos mesmo para acabar aquelas formações. Porque estrias têm vários tipos de formas. Tem as brancas mesmo, tem as um pouquinho mais escuras. Então, vai depender muito da anamnese da pessoa. Porque toda a questão é a anamnese, propriamente dito. Porque tem alguns procedimentos que se pode fazer. Aí, as estrias mesmo têm exatamente algumas coisas que podem auxiliar no tratamento, mas que acabe 100% com as estrias, é preciso ver de cada forma, porque acabar já é difícil. É verdade. Então fica a Mais dica, viu, perguntas que eu não estou Sheila? conseguindo ver. Tranquilo. No chat. Então, Sheila, fica tranquila, procura algum biomédico esteta, né, para ele fazer uma anamnese e aí avaliar cada caso ao seu caso. O Rafael Massayuki perguntou, não faz muito tempo que houve uma repercussão do Conselho de Biomedicina com a Sociedade Brasileira de Dermato. Como é que você vê essa disputa? Você acha que os dermatos têm um pouco mais conhecimento sobre técnicas e Tá bom, um pouquinho. habilidades? Deu para ouvir, Matheus? Ou cortou um pouquinho? Oi? Deu para Travando ouvir? aqui. Tá cortando um pouco? Faz o seguinte, deixa eu Falta um pouquinho. desabilita a tua apresentação no compartilhamento e pode abrir o chat, porque aí você vê as perguntas junto, você lê junto. Excelente. Só me diz um pouquinho como faz, porque eu uso mais o Meet mesmo. Deixa eu dar um momentinho aqui. Share. Vou dar o stop Pode. aqui para você. Pronto. Acho que saiu. Pronto. Beleza. Pode clicar no chat Deixa eu aí do só botão e tentar. participar com a gente. Então, biomédico pode fazer criomodelagem? Pergunta de cara. Vamos para a pergunta do Rafael. A do Rafael sobre essa disputa. Agora, O que é que você acha, Matheus, sobre essa disputa do conselho e os biomédicos? Né? É sempre uma briga, né? bastante. Que assim, bom, o que é exatamente essa disputa? É com relação aos tipos de procedimentos, Uhum. com relação ao autonomia obter, com relação a alguns insumos. A gente já tira daí um pouquinho com relação desde o comecinho. E quando foi criado o curso, ou a habilitação mesmo de biomedicina estética, a gente não teve exatamente um embate tão forte nos profissionais médicos. A gente não teve, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e a dermatologia agindo tanto. Mas a partir do momento que a gente conseguiu justamente conseguir comprar mesmo, conseguir botar alguns pontos, aí começou alguns ataques. Aí eu, pessoalmente, vejo como uma certa privatização de mercado que muitos profissionais desses fazem. Porque já vejo muitos médicos mesmo dando parabéns em relação a alguns avanços que muitos profissionais não médicos fizeram. Então, é mais com relação a isso. Com relação a cada um também respeitando sua área de atuação. Porque os mesmos dermatologistas, cirurgiões plásticos,
eles trabalham num nível exatamente mais patológico, um nível que nós profissionalmente não podemos exercer. Então, a gente trabalhando, também caminhando alguns casos, e se a gente identificar, a gente caminha, a gente também deve se ater de proteger também nossa classe, porque a biomedicina estética está aí e ela não tem com essa questão de atrapalhar a dermatologia ou atrapalhar a cirurgia plástica. É justamente com esse intuito de auxiliar a saúde. Que a estética é isso, auxiliar a saúde. Veja, Kaline Santos perguntou, biomédico pode fazer criomodelagem? Criomodelagem. Rapaz, eu acredito que criomodelagem, acho que não. Porque o que a gente tem? A gente tem um pouco da crioterapia, que a crioterapia é justamente esse intuito de utilizar a temperatura para se ter um efeito dentro da disfunção. Geralmente é gordura localizada. Com relação a procedimentos que tenham um intuito de uma perfusão mais agressiva, a gente não tem. No caso da criomodelagem mesmo, a gente não tem dentro da nossa resolutiva algo esclarecendo com relação a esse tipo de procedimento específico. Mas com relação às coisas que tem demais, aí a gente pode ter alguma coisa. Mas aí eu vejo. Eu digo, Perfeito. Gente, vocês têm mais pergunta a respeito do assunto do Matheus? O momento é agora, viu? aham, tô aí para falar. O momento é agora, gente. Aproveitem. Deixa eu ver se está tendo mais alguma pergunta. Misael, já mandou, Misael? Deixa eu checar aqui um pouco mais acima a sua pergunta. Um momentinho. Teve gente que tem problema no áudio. Gente, Todo tratamento de estética. as práticas de análise clínica querem mais. Eu estou vendo. Pergunta aqui, que é com relação ao biomédico. Todo o tratamento de estética deve ser acompanhado por um psicólogo? Não, não. É porque, assim, quando eu falei com relação ao psicólogo, é porque, às vezes, a gente escuta com relação a alguns pacientes estar falando sua vida, às vezes perguntar uma opinião própria, mas o procedimento estético não necessita de um psicólogo de lado. Porque o profissional psicólogo mesmo deve se ater dentro de sua clínica, do seu ambiente, que traga esse conforto e aquela intimidade. Porque mesmo dentro da resolução dos psicólogos mesmo, deve se ater que a gente mesmo deve ficar num ambiente que fique só ele, o profissional, e a pessoa, para ter até aquela questão da troca mesmo de intimidade com o profissional. Nós mesmos, como profissionais da saúde estética não médicos, a gente pode atuar, mas também se atendo em visualizar com relação ao psicológico da pessoa. Porque às vezes não adianta um paciente chegar, querer fazer um milagre na face, que a gente sabe que não vai funcionar. A gente sabe que aquilo, às vezes, pode ser trabalhado para trazer algo mais comum, algo que traga a sua própria realidade. Então, isso é mais essa questão de trabalhar também um pouquinho psicológico, mas que a gente não é psicólogo. Nem a gente precisa de psicólogo no lugar. Mas acaba virando o divã, né? A cadeira lá do, do consultório vira o divã. Bem, Rafael perguntou o seguinte, como você mencionou na palestra que a biomedicina estética ela se amplia além do Brasil, ele gostaria de saber se uma vez formado aqui no Brasil, ele poderia atuar no exterior, como por exemplo Estados Unidos ou mesmo na França. Bom, com relação à biomedicina, só biomedicina mesmo, nós mesmos lá fora podemos trabalhar na área de técnico de laboratório mesmo. Mas na parte de biomedicina estética, com alguns procedimentos, só fica visto no Brasil. De vez em quando, algum seu conhecimento. Eu vejo muito em Portugal, nos Estados Unidos mesmo, na área de harmonização facial. Mas para atuar de forma profissional, infelizmente não pode. Até porque lá mesmo, as ciências biomédicas mesmo estão em constante evolução, mas não aporta essa área. E outras classes mesmo, precisa de convalidar a área, a biomedicina estética não pode atuar. Somos exclusivos aqui no Brasil. Até agora, né? Pronto, Depois Rafael.
Fica a dica, Rafael. Então fica por aqui por enquanto, né? Se aprimora e trabalha por aqui. Abre teu consultório aqui, por enquanto. Bem, algumas pessoas estão na curiosidade, Matheus, sobre a questão do técnico, né? Ó, eu sou técnico em análises clínicas, perguntou. Oi? Tá ouvindo? O Misael perguntou o seguinte: sou técnico em análises clínicas, bem como a Sheila, e disse assim: quero entrar na área de estética. O técnico em análises clínicas, de alguma forma, ele funciona como algum auxiliar para o biomédico esteta ou não? Ou precisa de uma formação de base zerada? Precisa começar um curso totalmente do zero? Bom, no caso do técnico em análises clínicas, ele, infelizmente, não pode atuar de forma diretamente dentro da clínica de estética, porque, no caso, como responsável técnico e como suporte, é feito por profissionais direcionados da área de estética. Por exemplo, posso ter um suporte de um tecnólogo em estética e cosmética, mas análises clínicas fica restrito a atuar dentro de um laboratório, dando suporte ao bioquímico, farmacêutico, biomédico, que seja responsável por ali. Aí, nesse caso, teria que fazer um pouquinho do zero para dar um suporte dentro de um biomédico esteta, ou farmacêutico, entre aspas. Perfeito. Pergunta de Ivanete, ela disse assim: qual procedimento geralmente é mais indicado em caso de melasma? É algo próprio ou existe algum protocolo aí básico para melasma? Depende, porque melasma é um mundo. Melasma tem vários tipos de coisas que podem ocasionar ele, porque melasma nunca é uma forma única. Então, depende de identificar o tipo de tratamento para o paciente, mas não existe regra de bolo, porque cada mundo é um mundo, cada paciente vai responder de uma forma individual. Uhum. Então, vai muito disso. Anamnese, né? Tem que ser, acima de tudo, É. né? Kaline perguntou uma coisa interessante, viu? Olha, ela perguntou assim: existe diferença entre o biomédico, o farmacêutico e o fisioterapeuta dermatofuncional na atuação da estética? Ou seja, cada um tem coisas em comum ou cada um tem uma limitação? Cada um tem algo muito próprio dentro da área de estética? O farmacêutico, o biomédico ou o fisioterapeuta dermatofuncional? Bom, no caso, eu vou trazer um pouquinho do ramo histórico mesmo, dentro da biomedicina. No caso, quando o biomédico esteta surgiu, já existia a fisioterapia dermatofuncional. E a fisioterapia dermatofuncional justamente trabalha com alguns procedimentos que nós não podemos realizar. No caso mesmo da terapia manual. A terapia manual mesmo, seja para drenagem linfática facial ou corporal, é algo que a gente não tem como competência dentro do nosso Conselho Federal de Biomedicina. Então, já fica restrito a eles trabalhar com relação a isso. Eu vi que agora, recentemente, os fisioterapeutas estavam trabalhando para trabalhar com os procedimentos estéticos invasivos injetáveis, como, por exemplo, o Botox. Mas não sei dizer se já foi aprovado. E já com relação à farmácia estética, como ela foi criada com relação ao auxílio conjunto dos conselhos regionais, a gente tem a maioria dos procedimentos que tem neles, das que o esteta faz, o biomédico esteta faz. É como se fossem áreas irmãs, áreas que foram feitas a partir da mesma base, vista a partir do mesmo potencial. Porque, visto que a biomedicina estética, a biomedicina em si, tinha áreas que eram muito igualitárias à farmácia, aí pensaram, por que não fazer também o farmacêutico esteta? Por que não fazer o cirurgião dentista, um profissional que trabalhasse também na área de estética, com harmonização orofacial em si, enfermagem estética, que recentemente entrou, porque viu que também tem esse potencial, mas cada um também trabalha com alguns tipos de procedimentos que competem ao conselho. Porque, por exemplo, Botox é algo comum que tem para o Conselho de Biomedicina, de Farmácia, de Enfermagem e vários outros. Mas a fisioterapia mesmo, por enquanto, que eu saiba, não está trabalhando com esse procedimento. Mas provavelmente vai trabalhar, né? Se Deus quiser. Entendeu? Perfeito. Pergunta do Rafael novamente, Massaíra, ele diz: será que futuramente a biomedicina estética vai abranger a cirurgia plástica? Eu já acho, com o meu ponto de vista, eu já acho que é muito agressivo, né? É muito além do que a gente pode fazer, né? Eu acho que É, não. nesse caso, não tem como. Porque, por exemplo, a biomedicina estética trabalha com os procedimentos à base de injetáveis. Tem esse intuito de trabalhar até um limiar de procedimentos invasivos.
Já a parte de cirurgia plástica mesmo em si, isso é feito por profissionais já da área médica, que eles têm que ter aquele período de 6 anos de graduação, mas 5 anos, 6 anos de residência, né? Isso fica como algo exclusivo dos médicos. Nós mesmos podemos realizar esses aparelhos injetáveis até um limite dentro do tecido. Eles não podem chegar a esse nível. Perfeito. Algumas pessoas perguntaram o seguinte, Misael colocou o seguinte, quando é que vai ter palestras na área de análises clínicas? Como vocês viram, gente, esse congresso, ele não só foi voltado para análises clínicas, mas também práticas clínicas, tá? Então, essa parte de práticas clínicas se aplica ao Matheus, que está dando a palestra hoje de biomedicina estética, quanto também para a área de investigação na parte de ciências forenses, tá? Então, ciências forenses estava para o dia 12 e a gente vai ter uma mudança para o dia 11. Houve uma mudança de palestrante. A palestra de perícia criminal do dia 12 vai para o dia 11 e a do dia 11 vai para o dia 12. Então, o que acontece? Amanhã mesmo a gente já tem a importância do diagnóstico microbiológico na rotina laboratorial com a professora Stephanie, tá certo? Então, qualquer dúvida sobre o cronograma, visita lá o site do Simpla para você ver toda a programação, ou se preferir, você vai no Instagram do CCS, consulta lá a nossa postagem, rola lá para a esquerda que você vai ver a sequência de palestras que vai ter, ok, Misael? Mais alguém? Deixa eu ver se alguém perguntou mais. Alguém tem mais alguma dúvida, gente? Para a gente fechar aí, vamos fechar o ciclo aí das 9h30, 9h34 já. Alguém tem mais alguma dúvida, gente? A hora é agora. Não, brincadeira. E depois você pergunta no perfil do Matheus, assim que surgir alguma dúvida, tá certo?